Bem-vindos, vamos dar uma atualizada aí na nossa análise de MRV. Tá fazia um tempão que eu não trazia uma análise e uma atualização dela, já que o inscrito do canal pediu. Eu já aproveitei para trazer essa atualização para a gente ver aí qual o momento que a gente está, se vale a pena continuar comprado, preço-alvo, o que a gente pode esperar para os próximos meses, beleza? Então aqui ó, já vamos começar direto no semanal. Já tinha essa marcação aqui da nossa última análise, esse retângulo vermelho, que era justamente essa acumulação que ele tinha feito aqui, que seria uma provável resistência da ação, tá? E eu não me lembro exatamente onde a gente estava, mas a gente estava bem aqui embaixo ainda, e a gente pode ver que a gente justamente chegou nessa região, tá? Então a gente pode ter formado aí um padrão de rejeição de baixa, tá? Então o que a gente tem aqui, ó? Um fundo formado aqui, aqui a gente tinha formado o topo, preço jogou para baixo com força e ele foi rejeitado com a mesma força no sentido contrário, rompendo esse topo formado, tá? Então aqui no semanal ele já dá uma indicação altista muito interessante, tá? A gente já praticamente consegue imaginar aqui uma reversão da tendência de baixa, mas a gente tem que ficar atento em alguns cenários que agora a gente vai passar para o diário e vamos dar uma olhadinha, tá? Antes de tudo, já não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, dar um joinha para fortalecer o canal, pelo menos aí 2 vídeos por dia, às vezes até 3, de tudo que é mais importante que acontece aí na bolsa, beleza? Então aqui ó, no diário, tá? Vou dar uma ajustada aqui no nosso indicador, tá? Maior volume tá aqui embaixo. Já vou alinhar também esse retângulo aqui com os topos que foram rompidos aqui, tá? E aqui a gente ajusta com o fundo, tá? Então o estudo era aquela região de acumulação, a gente veio testar justamente essa região. E agora a gente está provavelmente formando um topo aqui, tá? Mas por que a gente ainda está em tendência de alta? Porque esse movimento aqui pode ter sido um primeiro movimento impulsivo, formando justamente o padrão de rejeição de baixa, onde a gente teve essa formação aqui como sendo um topo, tá? Então se a gente pode ver que a gente até chegou a testar aqui, ó, justamente essa linha, então a gente pode estar iniciando aqui uma tendência de correção de longo prazo, tá? Então enquanto a gente se mantiver trabalhando acima, abaixo dessa região aqui, o mais provável é que a gente inicie um movimento corretivo de todo esse movimento de alta, tá? Como ele não deixou marcado um topo muito claro, a gente até poderia ainda ter um segundo teste nesse topo ou alguma coisa nesse sentido, tá? Mas o mais provável, até por questões aí do momento que a gente está na bolsa, é que a gente inicie um ciclo corretivo da ação, tá? Agora vamos partir aqui para ver alvos que a gente pode imaginar. Em confirmando isso aqui como sendo um topo, vou até voltar para o semanal aqui, tá? Confirmando essa região como um topo, a gente pode ter uma correção até relativamente grande aqui até os 9,24, que seria o fundo dessa acumulação, para formar ou um pivô de baixa, tá? Que jogaria a gente para baixo, ou até mesmo já ser um corretivo para seguir a tendência de alta. Então é claro que a gente teria que reavaliar caso chegasse nessa região, mas eu acredito que o nosso alvo final para as ações da MRV seria justamente nessa região aqui, tá? Na casa dos R$ 7, porque justamente a gente fez uma armadilha de fundo, então a gente fez esse movimento de alta rejeitando essa baixa e a gente viria validar essa região aqui para fazer o movimento de mola e jogar o preço para cima de volta, tá? No semanal, o maior volume ainda está aqui, então por isso que eu acredito que a gente pode ficar preso um tempo aqui nessa região, mas se a gente puxar o diário, a gente vê justamente que a gente está com maior volume justamente nessa zona, tá? Então, enquanto não acontecer nada nesse meio de caminho aqui que possa
nos fazer mudar de ideia, tá? Caso ele faça alguma absorção, ele faça uma acumulação aqui para conseguir ter forças para romper o topo novamente, o cenário mais provável é que a gente chegue aqui na casa dos R$ 7 e aí sim a gente valide um pivô de longo prazo e a gente poderia ter mais um movimento de alta, jogando os preços lá para casa dos R$ 18, tá? Mas é isso aí, precisaria ainda de um movimento corretivo. Então, na minha opinião, com certeza eu não compraria ações da MRV agora, tá? Mas com certeza eu ficaria de olho aí para uma oportunidade de médio prazo, depois de pelo menos ele fazer alguma espécie de corretivo desse grande movimento de alta aqui de quase 157%, tá? Então, o mais provável é que a gente volte para casa dos R$ 7 no longo prazo. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise de MRV. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação que vocês queiram que dê uma olhada, só deixar nos comentários que eu mando pro canal assim que possível, beleza? Valeu!